Privacidade, sobre Cambridge Analytica, os dois lados de uma mesma moeda, né? Sobre grande, esse dia meu colega antes. Boa noite, pessoal. A gente vai entrar na apresentação formal, né? Primeiro agradecer a presença de todo mundo aí, acho que está num número legal de gente, agradeço o convite da organização também. A gente vai trazer expandir um pouco a discussão sobre um caso bem emblemático recente, né? Que foi a Cambridge Analytica, para quem não acompanhou. A gente vai expandir um pouco mais e explicar e trazer os dois lados de uma mesma moeda, né? Por que a gente fala os dois lados da mesma moeda? De tecnologia, o que foi utilizado, como é que eles processaram grandes volumes de dados. Isso é extremamente interessante. A ideia é trazer essa visão de Big Data, né? E a minha visão é trazer talvez quais limites foram ultrapassados no viés de privacidade. Que é extremamente importante e pertinente no dia de hoje. Então, a ideia é a gente expandir um pouco essa discussão. Eu acho que a gente pode, aí, no final da apresentação, abrir para dúvida, discussão, para ver qualquer ponto que tenha ficado, de repente, dando informação para ajudar, né? Mas acho que é isso aí para começar. Podemos. Meu computador. Acho que está acreditado no. Ah, sim, tá bom. Bom, como eu apresentei, eu sou o Anderson, né? Hoje eu estou um pouco cortado ali no eu trabalho como especialista em segurança da informação na FIC, que é uma empresa do hub de tecnologia da Forol. Tem uns adesivos para quem quiser ver depois. A FIC é uma plataforma de fintech, né? Nós criamos outras fintechs, fábricas de fintechs. E hoje meu papel lá não só como segurança da informação, trabalhando em prevenção à fraude e risco, e LGPD, que é um pouco que a gente vai falar aqui de proteção de dados. Fora isso, eu me considero entusiasta da área de privacidade e proteção de dados. Por isso está aqui dentro do grupo de data, que faz todo sentido, né? Então, levar essa reflexão dos mais diversos grupos de estudos e de áreas pertinentes aí. Eu tenho a imensa honra de ser colega do Anderson, né? E de empresas ali, sintetizadas ali na LIS, nas empresas do Hub, do Pro, né? A gente trata de gestão de dados e marketing, né? Então, temos produtos, CDP, vendemos projetos de dados, incluindo CDP e também algoritmos de inteligência artificial e curadoria de dados. Depois a gente tem uma. Agora a próxima do Hub, não? Então tá, só para contextualizar, né? A Forol hoje ela tem 7 empresas no grupo, então uma é a Iris, a outra é a FI. Então, como o Jamie falou, a ideia é a gente trazer esse palco de duas áreas diferentes, né? Então, nasceu de uma troca de ideia e a gente resolveu montar aqui, acho que ficou bem interessante. Não sai? Então, deixa eu conseguir. Beleza. Meu campo não é Big Data, provavelmente dito, né? Mas entendo um pouquinho, então, tentar trazer alguma luz ao tema. Para mim, muito do que aconteceu, né, foram o surgimento da internet, a popularização da internet e surgimento das redes sociais, né? A gente tem ali na virada do século, empresas como Yahoo, eBay e outros surgindo, as pessoas estavam interagindo na internet, gerando volumes cada vez maiores de dados, né? Depois vieram o Facebook, o LinkedIn e outros. E dados muitas vezes não estruturados, né? Difíceis de tirar valor deles, mas estão sendo muito guardados ali. Então isso aí virou um campo muito propício para se tirar insights, análises, padrões e outros valores, né, que podem surgir como os produtos que esses próprios empresas, né, acabaram utilizando. O Big Data tem o seu próprio ramo, né, que eu coloquei, não é um jeito tradicional de se analisar. Tem as pilhazinhas do banco de dados, né, mas tem os seus frameworks, tem os seus paradigmas distintos. Né, e esse é o que muito está atrelado ao Cambridge Analytica, o volume de dados que conseguiu armazenar e ter das pessoas que propiciou a ter esse fato. E aprendizado de máquina entrando em conjunto aí, machine learning, tem os dados e depois tem que ter algum jeito de analisar isso e tirar os insights. O humano tem uma certa capacidade para ter padrões, de tirar valores e criar sistemas de recomendação e outras predições em cima disso. Então aí tem que entrar um robô que consiga ver esses padrões, consiga ser programado, né, para resolver uma tarefa específica e não ter instruções explícitas. Né? Se eu tiver como colocar todas as regras de negócio que eu quero para minhas recomendações, isso é inverossímil diante dessa multidão, né, de dados e variedade e velocidade, são os vários vezes aqui nessa Big Data.
Então a gente entra machine learning para tentar resolver, né, e extrair esses insights nessa área. E aí, montando um pouco, né, como se fosse uma prévia que a gente vai entrar, e é importante ter esse contexto, trazer o que é privacidade. Né? A privacidade nada mais eu gosto bastante dessa definição, que é o direito de ser deixado em paz. Né? Todos nós hoje conectados, todo mundo aqui com o celular, né? Todo mundo passa com o celular ou com o computador. Hoje em dia a gente já fala em internet das coisas, né? Daqui a logo em seguida a gente já vai estar com diversos dispositivos conectados dentro de casa. Então, privacidade nada mais é do que o direito de ser deixados em paz. Né? Então, extremamente importante, e aí a gente vai tentar entender como é que isso aqui faz parte de um contexto maior. Né? E aí eu gosto de trazer um conceito de personalidade. O que é o conceito de personalidade? Personalidade é um conjunto de características, né, que define cada um de nós, faz com que cada um de nós sejamos pessoas diferentes, cada um de nós pensamos diferente. Então nós temos aqui, imaginemos umas 40, 50 pessoas, cabeças pensantes, e cada um de nós pensa diferente. Né? Então o conceito de personalidade, o conceito de personalidade, eu não tenho, não é possível que eu tenha a minha personalidade sendo desenvolvida de forma natural se a privacidade não estiver sendo preservada. Então, a privacidade não está de fato no âmbito digital, e aí a gente traz a intenção que um dado atrelado a um perfil, né, automaticamente está influenciando a nossa personalidade. A gente tem uma série de profiles espalhados pela internet. Né? Tenho certeza que todo mundo aqui já fez uma série de cadastros na internet. O que a gente fez semana passada, semana retrasada, com certeza a gente lembra. Mas o que a gente fez 5, 6, 10 anos atrás? Né? Temos pedaços de nós espalhados por toda a internet. Então, tudo isso atrelado a um perfil, né, é o que monta a nossa personalidade. Nós aqui agora, né, talvez o que a gente faz no mundo offline, talvez a gente consiga definir essas nossas características. Mas quando a gente tem algoritmos trabalhando em cima de dados nossos e montando cada vez mais dados, talvez a gente não tenha a dimensão de quantas personalidades nossas a gente tem espalhadas por aí, que talvez tenham sido inferidas por algum dado e a gente não imagina. E aí, o que é LGPD? Quem nunca ouviu falar da LGPD? Primeira vez que está vendo esse conjunto de letras. Bacana. A LGPD ela é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi sancionada em agosto de 2018 e ela entra em vigor agora em agosto de 2020. O que ela veio fazer? Né? Em linhas gerais, ela veio regular o uso de dados pessoais por companhias, empresas, ou pessoas físicas também. Né? O que são dados pessoais? Todos os dados aqueles que identificam pessoas. Né? Então, todos nós aqui temos uma série de dados, nome, e-mail, telefone, CPF. Tem uma categoria que chama dados sensíveis, que é dados de saúde, né? Por exemplo, dado de origem racial, origem étnica. Né? Então, o que se tinha até pouco tempo atrás? Né? Se parecia que a internet era uma terra sem lei. Né? E a gente tinha uma visão aqui de coletar o máximo de dados possíveis e depois a gente tratar isso e ver o que faz. Essa lei veio para mudar um pouco esse paradigma, que é, eu penso primeiro que dados eu preciso e por que eu preciso. Né? Então, esse é um dos objetivos dela. E aí, o que ela diz além disso? Né? Ela veio, uma das diretrizes dela é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. Então, quando eu falo livre desenvolvimento, eu estou falando da personalidade. Né? Então, por isso é um ponto aí bastante importante, esses três se cruzam muito. Eu não preciso ter personalidade sem ter o meu direito de ser deixado em paz intacto, né? se quiser. E, por consequência, eu preciso, então, hoje uma lei para regulamentar isso. Né? A LGPD ela é muito inspirada na GDPR, que é uma lei praticamente semelhante, ou bem próxima, na União Europeia. Né? Ela começou a vigorar em 2018, então é um pouco aí do nosso cenário, colocando uma regulamentação e alguns limites no tratamento de dados pessoais. Depois a gente explica um pouco mais com isso. E hoje, quem já ouviu falar? Pegar teu gancho. Também já ouviu falar hoje. Ninguém é psicólogo aqui, então vamos tentar ter uma cortadinha aqui, mas aqui são as letras, né, que querem dizer. São essas dimensões que supostamente, né, os psicólogos nos dividiram e conseguem explicar a nossa personalidade em cima de cada uma dessas letras. Né? O O, por exemplo, de abertura, o C de consciência, o E de extroversão. Então é um jeito de tu colocar as pessoas em certas caixinhas e essas pessoas têm essas características. Né?
muito chamado também de Big Five. E entrando mais assim, né, se alguém quiser ter mais curiosidade ainda, que eu fiz, tem aqui esse site que dá para fazer o Ocean, descobre qual é teu perfil, né, qual seria. Tem aqui a versão curta e a versão longa, daí dá mais descrições das coisas. E daí vai te perguntar, nesse caso, né, nome, sexo, país, idade, para comparar a ti com pessoas desse mesmo perfil em relação ao teu Ocean, né? E daí vai perguntar coisas, preocupo muito com as coisas. Daí tu vai dizer, pouco acurado, moderadamente acurado, nada acurado ou muito acurado, né? E cada uma dessas frases, né, tu vai concordar plenamente ou discordar plenamente delas ou alguma coisa no meio delas. E no final, aqui era o score de um deles, ali do Openness. Então ele vai de 0 a 99 e se tu clicar no mais baixo, que foi o meu caso, para ser mais rápido ali, tu vai ter um score de 73 de Openness. Opa, tudo bem, tem 1.500. E aqui ele vai descrever, uma pessoa com 73, ela é muito aberta para novidades, assim, assado, e gosta de sair, conhecer outras pessoas, experimentar coisas novas, etc, etc, etc. E depois embaixo, tem um monte de informação ali embaixo, vai dizer a pessoa se esse mesmo perfil, tem um score média tanto, e são assim, assim, assado em relação a outras pessoas. Então, no final das contas, respondendo a pergunta, tu vai ter lá um númerozinho associado à tua pessoa. Que esse seria cada uma dessas letras vai ter um número associado. Então, as pessoas vão responder os questionários e vão ganhar essa tag, que seria o E aí, depois disso, só para fazer mais um gancho, o modelo Ocean tem quase certeza que todos vocês já fizeram esse teste, talvez sem saber. Né? Quando fizerem entrevista em alguma empresa, até aquele teste para tirar a carteira, ele é um teste psicográfico, nada mais é do que tentando identificar traços do nosso perfil. Né? Então, dentro do processo de recrutamento e seleção, para quem hoje utiliza, já se candidatou, a empresa utiliza um software automatizado de recrutamento e seleção, já faz algumas perguntas ali para identificar o teu perfil. E aí, trazendo um pouco do case, que é o que a gente veio trazer da provocação, né? É o case da Cambridge Analytica, que ela utilizou através do Facebook, através de ferramentas do Facebook, né? Ela conseguiu criar uma série de perfis, a gente vai expandir mais isso, conseguiu interferir diretamente nas eleições dos Estados Unidos. Né? Não só. Os Estados Unidos é o grande case, mas eles interferiram também no Brexit e em outros processos democráticos ao redor do mundo. Então, a ideia é expandir um pouco esse cenário aí. Tudo começou, vou colocar numa linha de tempo, né? Eu acho, na minha opinião, com essa pesquisa aqui, eu tratar um pouquinho das origens, digamos assim, de como é que a Cambridge Analytica se inspirou. Então, tinha uma pesquisa da Universidade de Cambridge do Reino Unido, né? Então, o que fez em 2007, eles precisavam aplicar aquele teste, imprimia e lá e pedia para os alunos da graduação responder aquele teste, e daí, enfim, tinha uma limitação, as pessoas não tinham, às vezes, ser pagas para responder, né? E quando dá um incentivo monetário, às vezes ela responde de qualquer jeito, e isso tem vários viés, vários problemas para te analisar esse dado depois. Só que com o advento da internet, eu posso fazer um aplicativo, um app, né, chamado My Personality, que daí as pessoas gamificaram o negócio, né? As pessoas, legal isso aqui, eu vou responder esse negócio, eu vou ver como é que eu sou em relação à abertura e outros perfis, né? Eu vou ver como é que meus amigos são, para ter acesso a eles, né? Então, com isso, eles conseguiram atingir uma gama imensa de gente, comparado com o que eles tinham que fazer antes, que era um por um. Então, 6 milhões de pessoas responderam e eles tiveram acesso ao perfil do Facebook de metade delas, né? 3 milhões. Então, eles conseguiram tanto ter a resposta do Ocean, como ter acesso às redes sociais das pessoas, né? Isso em larga escala. E daí, nesses papers, né, os autores eles vão muito se repetindo, são autores em um, autores em outros. E esse, depois, bastante tempo depois, né, em 2013, ele fez o pulo, digamos assim, né? Tá, a gente tem o app, tem as respostas, tem a rede social do cara. Até onde que a gente consegue tirar esses dados? Então, a partir de atributos digitais, né, o que eu consigo descobrir de coisas privadas da pessoa? Então, tinha uma gama muito menor de gente que daí respondia, né? Eu voto pro partido tal, eu sou da orientação sexual tal, meus pais são casados até hoje. E outras N respostas, né? E
daí, dado isso, e dado que a pessoa deu acesso ao seu Facebook, o quanto eu consigo prever essas várias dimensões, né, que estão algumas delas, né, que é raça, religião e outras, e a gente vê que só usando os likes das pessoas a gente conseguia distinguir entre, por exemplo, republicanos e democratas em 85% dos casos, né, das pessoas que não disseram que eram republicanos e democratas. E eu estou prevendo isso a partir dos likes. Né. Então isso aí começou a mostrar o poderio que tinha teu perfil social, né, teus likes no Facebook, principalmente, para prever como é que é o teu perfil psicológico, né, ou outros tratos demográficos. E aqui eles mostram que está bem claro, assim, né, e também aqui o que eu queria trazer aqui, né, porque a Cambridge Analytica não sabe exatamente como é que eles fizeram isso. Aqui eles botaram muito claramente a metodologia utilizada, né, que eu acho que muitos deles se inspiraram aqui. Então eles tinham, na coluna, digamos assim, os likes, eles tinham 55 mil likes. Ou seja, a pessoa, se ela curtiu alguma coisa, se o usuário 1 curtiu alguma coisa, tem um umzinho. Então o usuário 1 curtiu arte, mas não curtiu o MW. O 2 não curtiu arte, curtiu o MW. E assim eles tinham de, se não me engano, 60 mil pessoas. Né? Então tem essa matriz de usuários e likes. Eles usaram um método de decomposição, que basicamente, né, pegou essas 55 mil colunas e como é que eu posso pegar e reduzir elas para 100 colunas, mas mantendo a informação o mais intacta possível. Né? Então isso que eles fizeram, transformaram nessas novas colunas que eles chamaram de componentes, e em cima disso eu apliquei um modelo linear para descobrir a idade, o sexo, a orientação sexual, o que partido ele torce, ele vota. Depois desse paper, né, teve um outro que aí acho que vai muito mais aí no Ocean, né? Que é também pegou coisas de conhecimento e tal, mas o que ele trouxe foi o Ocean em si mesmo, né? Então é aquele famoso, né? Com quantos likes eu preciso para descobrir o perfil psicológico de uma pessoa. Então aqui a pessoa que eles perguntaram, né, para as pessoas que responderam a pesquisa, pessoas que trabalham com essa pessoa, qual que tu acha que é o perfil dela? Essa pessoa acerta um tanto aqui, né? Daí o amigo lá próximo acerta bem mais. E aqui seria o algoritmo que foi utilizado, né? E só ganha dele o cônjuge, né? Os falos que eles chamaram. Então, imagina a pessoa que divide a vida, né? Então esse algoritmo é capaz de descrever a partir dos teus likes tanto quanto o teu cônjuge. E aqui está o número de likes que é necessário para chegar numa certa performance, né? Uma certa acurácia. Quanto mais likes, mais assertivo você, mas também com poucos likes eu também consigo ter uma clara distinção dos perfis psicológicos das pessoas. Né? Então aqui tinha também a metodologia, né? Aplicamos o Ocean nas pessoas, né? Separamos um pedacinho da base. Para quem conhece, né? Validação cruzada, basicamente fizeram isso aqui, está explicando validação cruzada aqui. Primeiro pega 10% e separa da base, e depois treina uma modelo de 90%, faz isso 10 vezes. Daí depois obtivemos os likes das pessoas. Depois rodamos um modelo linear em cima disso e vimos o quanto acertamos e quanto não acertamos. Seria o compute judgments. Repete 10 vezes, não faz uma validação cruzada para ter todos os votos, né, as médias dos perfis. Daí veio a Cambridge Analytica. Bom, temos um projeto aqui para esse caso, né? Não tinha ainda bem claro, acho que naquela época, em 2014, que ia ser o tempo, mas enfim, será que a gente consegue ter acesso a essa massa de dados para tentar, de alguma forma, equilibrar a balança para um dos lados, né, e vender esse projeto para algo político? Tentaram com o pessoal, né, dos pesquisadores da Cambridge. Os caras, ainda bem, disseram que não davam os dados, não iam vender os dados para a empresa privada, para esse fim, pelo menos. Mas daí veio esse moço aí, que às vezes não aparece tanto quanto o Mark Zuckerberg, ou também o CEO da Cambridge Analytica, né? Mas ele é pesquisador na Cambridge e disse, eu faço a vocês, né? Vamos montar uma empresa chamada GSR e eu vou montar o aplicativo, já trabalhei na pesquisa, já tenho um know-how, então a gente pode ver o que a gente consegue fazer alguma coisa. Essa empresa, ela contratou uma outra empresa para fazer o formulário em si e hospedar ele, usando uma ferramenta da Amazon, que é muitíssimo conhecida, e teve várias
usos muito interessantes, né, para fazer, rotular dados. Eles usaram Mechanical Turk, pagam uma pequena só renda das pessoas responderem esse questionário, né, entre 2 e 4 dólares nesse caso. Eles têm acesso a um pool de gente querendo trabalhar, querendo fazer esse serviço, e responderam essa pesquisa. Então eles coletaram essas quase 300 mil respostas. E, obviamente, a autenticação para te responder aquilo era pelo Facebook. Então eles tinham acesso ao perfil das pessoas. Só que daí o problema, né, daí depois a gente vai tratar um pouco mais, que eles tinham acesso ao perfil da pessoa, dos amigos das pessoas e dos amigos dos amigos das pessoas. Né? Então a pessoa nem tinha respondido o questionário, eles tinham acesso aos likes do Facebook. O que a Cambridge Analytica precisava? Ela precisava de massa de dados. Ela tinha um público-alvo dela de negócio era campanhas políticas, né? A gente está trazendo o caso do Trump, que foi o mais notório, mas antes mesmo já tinha sido feito alguns testes com a Cambridge, com outros candidatos até então para senadores. O que ela precisava fazer? Ela não tinha como dizer, mandar um teste Ocean para as pessoas responder, dizendo que iria usar essas informações para usar em campanhas políticas. Eles descobriram uma vulnerabilidade no Facebook, né, que até depois foi provado que não era tanto assim uma vulnerabilidade, o Facebook sabia, enfim, o que estava acontecendo, o que estava se passando, e eles usaram o que a gente chama de uma técnica de engenharia social. Então, eu preciso que uma massa de dados de pessoas me respondam. O que eu faço? Criar formulários, até então inocentes, ou até, de certa forma, bobos, enfim, dentro do Facebook, questionários aqueles tipo, que super-herói da Marvel eu seria? Que tipo de animal seria? O que eu fui na vida passada? E aí eles começavam a jogar essas perguntas e começavam a interagir com essas perguntas. Essas perguntas nada mais eram do que o teste Ocean, né? Atrás dessas respostas que tu mandava lá, dando informações tuas, ele montava esses perfis psicográficos. O Gianni falou dos likes, né? Como é que tu tem informações através de likes? Metadados. Então, cada foto que tu curte no Facebook, no Instagram, qualquer rede, enfim, por trás tem uma série de informações que categoriza aquela foto, se ela é uma foto de um cachorro, se é uma foto de uma bandeira, se é uma foto de um objeto, que objeto. Né? Então, além dos perfis psicográficos das pessoas que responderam, o Diego comentou, eles coletaram também uma série dos amigos. Então, supomos que todos vocês fossem meus amigos no Facebook e eu respondi o questionário. Ele não coletou só meus dados e só o meu perfil psicográfico, coletou o perfil de Facebook de todos vocês e com as próprias informações que já tinham lá dentro de fotos, que vocês reagiam, posts, ele tirava os metadados dali para montar o perfil. Então, a partir de uma resposta, ele conseguia montar 500, 600 perfis psicográficos. E aí, ele precisava do quê? Precisava de uma isca, precisava de alguém que respondesse aquele questionário. A partir daí, então, ele coletava, tinha um perfil psicográfico, uma série de perfis psicográficos em volta, né? Analisava esses likes e aí começava a armazenar essas informações. Então, eu sei o perfil psicográfico do Anderson, sei o perfil psicográfico do Jair, cada um no seu slot. Aí, o que ele começou a fazer? Bom, preciso modelar esses dados, preciso passar alguma linha de processamento em volume em cima disso e preciso monitorar também o que essa pessoa, não só o estático, mas como é que ela reage para conseguir fazer o que a gente chama de audiência segmentada e trazer um termo de microtarget. Né? Tenho certeza também que vocês já pesquisaram no Google uma geladeira que estava o ADS da geladeira até hoje. Talvez só da gente ter falado de geladeira agora, todo mundo vai receber ADS de geladeira. Né? Então foi nada mais que essa técnica que eles fizeram. Era uma ação de marketing, só que era uma ação de marketing pró um governo, enfim, eleitoral. E aí, então, o que eles começaram a fazer? Informações e comecei a entregar, por exemplo. Então, eu sei que o Anderson, por exemplo, pegando um exemplo aleatório, a pessoa reagia a notícias, dava, na época não existiam as reações no Facebook, só existia o like, né? Então a pessoa dava um like, por exemplo, em uma notícia lá de um imigrante legal que tinha cometido algum tipo de crime. Né? Então isso já sinalizava dentro de um banco de dados, de um algoritmo que alimentava isso em real time, para dizer, ó, o Anderson reagiu numa notícia que diz que imigrantes ilegais cometem crimes no país. Então eu preciso entregar para ele uma audiência segmentada, onde o então candidato, né, diz que vai coibir a entrada de novos imigrantes ilegais. Ou seja, estou interferindo diretamente na personalidade do Anderson. O Anderson nem sabe. Ele respondeu um questionário e disse lá que ele era um homem de ferro, não faz a mínima ideia do que aquele questionário tinha por trás. Começou a reagir com um novo
posts, e esses posts eles são auto se alimentando. A Cambridge Analytica criava notícias e a gente não entrar numa seara de fake news, né, que também criava essas notícias para começar a coletar informações sobre como é que a pessoa interagia. E cada vez que tu interagia, tu ia ficando, na verdade, o que a gente chama dentro de uma bolha. Tu interagia a determinado post que tinha uma tag, que tinha um metadado sinalizado, uma flag, enfim, e tu começava a receber informações sobre aquilo, né? Então, sempre sabia que estava sendo direcionado para um lado, a pensar algo, ou imaginar algo, e nem passava pela tua cabeça, né? Então, isso foi um grande cenário quando a gente fala do viés ético que eles fizeram, né? Obviamente, se eles dissessem que era para isso que eles estavam coletando os dados, as pessoas não responderiam o questionário, né? Então, isso foi uma das formas. E o detalhe aqui, de novo, a princípio, sim, era uma vulnerabilidade do Facebook, né? Até recomendo que a gente não trouxe aqui, para quem tem interesse em aprofundar isso aqui, tem um documentário de privacidade hackeado no Netflix, ele expande isso mais, né? Então, assim, o Facebook também não era uma vulnerabilidade em forma de especular, assim que o Facebook realmente sabia que era utilizado isso dessa forma, né? Então, era nada mais que coletar dados, processar dados em grande volume e saber o que comunicar exatamente para aquela pessoa, né? Fazer com que ela vote um candidato ou deixe de votar em outro candidato. Então aqui, um exercício que eu vou fazer, então, imagina que eu fui contratado pela Cambridge Analytica, sou o Chris Wiley, daquele do Tema do, né, cientista de dados, especialista lá deles. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Então aqui, tinha das pessoas que responderam ao questionário, eu tinha lá os likes do Facebook, os metadados, mas eu também tinha o score do Ocean, né? Então aqui eu posso traduzir uma outra linguagem, eu tinha uma base de treino, treinar meu algoritmo, cujos inputs, cujas características, cujas features, né, são os likes, e cujo alvo lá é o Ocean, né, aquelas mondinhas. Mas eu também tinha os dados dos amigos e pessoas aleatórias que responderam os joguinhos lá do Super-Homem e outras coisas, eu só tinha os likes das pessoas. Então eu só tinha as características, os inputs, mas não sabia qual era o Ocean dele, que é a grande massa de dados. Então, dado esse cenário, né, vamos tentar reproduzir como é que mais ou menos, a partir dos papers, né, como é que provavelmente eles conseguiram fazer para gerar a base de escoragem, né, para que a gente vai saber quem são, qual é o perfil das pessoas. Daqui eu trouxe algumas tecnologias, né, um toolkit básico, basicamente, do cientista de dados, né. Se quiser olhar mais a fundo, não é nada complicado, mas está aqui o repositório. Quem tiver interesse, já está disponível lá. E quem não sabe programar, não se assuste, vou traduzir para o português também, mas são funções bem simples também. E na linguagem de programação Python. Então, aqui são os imports, são as bibliotecas que a gente vai usar. Talvez o mais diferente seja o Flickr, né, que é basicamente para criar dados Flickr das pessoas. E usamos Scikit-learn para fazer o processamento, modelagem, Matplotlib para plotagem e Pandas para processamento de dados na web. Então, talvez essa seja a maior parte, foi importado, mas enfim, que é uma função geradora de dados, né? Então, basicamente, estou usando o coração, né, aquela funçãozinha make regressions do Scikit-learn, né? Legal, então sabemos, estamos bem familiarizados. Basicamente, o que ela vai retornar, né? Ela vai me gerar aqueles dados que eu comentei atrás. Então, vai me gerar os likes das pessoas que responderam o questionário, os likes das pessoas que não responderam o questionário e o Ocean, né, das pessoas que responderam o questionário. Então aqui, vamos inspecionar nossos dados, vamos ver essa planilha, né? Então aqui, como eu tinha comentado, aqui tem o nome das pessoas, Bruno Moura, Cecília Moreira, aqui tem o e-mail delas, né, que provavelmente eles usaram para, quando ela foi autenticar no Facebook o joguinho, conseguimos capturar os e-mails delas. E aqui, como o Anderson comentou, naquela época não tinha várias reações, tinha só curtiu ou nada, né? Então, curtiu seria o 1zinho aqui da minha base de dados e 0 seria a ausência do like, ou não curtiu, simplesmente. E aqui seria os interesses das pessoas, né? Aqui é um Lorem Ipsum, né? Palavras aleatórias, mas que simbolizariam, né, BMW, carros, animais e outras coisas, né? E aí eu também tenho o Ocean das pessoas. Então aqui dessa pessoa que está 9.631, que está aqui também, está cortado, né, o Ocean dela seria esse aqui, né? Cada uma das letrinhas tem a sua coluna. E aqui das pessoas que só responderam os joguinhos que eu tenho os likes,
mas não tem o Ocean, né, que justamente eu preciso para fazer as propagandas assertivas em microtarget. Então aqui seria, como eu supus que é, não sei exatamente, mas uma das dimensões do Ocean, eu imagino que seja uma coisa normal, pelo menos o Stack-Lane me traz uma coisa normal, então eu também não decidi não interferir, mas poderia ter uma perturbação aí. Então, poucas pessoas têm um Ocean baixo, um Ocean muito alto, e a maioria das pessoas tem um Ocean médio, que seria o histograma de uma das vozinhas, né, do Ocean. E aqui eu estou basicamente indo para uma das fotos que eles comentam muito, que é, eu tinha 55 mil colunas, que era aquele caso lá do início que eu comentei. Eu quero ter menos colunas, porque ter muitas colunas é muito custoso computacionalmente, né? Nesse caso, eu tinha poucas linhas, poucas colunas, porque assim eu quis simular, né? Mas se eu tivesse milhões de pessoas e milhares de colunas, talvez eu quisesse diminuir isso, né? Então, no início a minha base tinha 1000 linhas, a base de treino, e 23 mil colunas, né? De base 24. No final, essas 24 mil colunas viraram 100, né? Que eles tinham comentado ali no paper, usando um algoritmo de redução de dimensionalidade, né? Então, o SVD, que eles comentaram lá no paper, basicamente, muitas colunas, agora tem poucas colunas. Isso é mais fácil de tratar. E, basicamente, aqui ele faz o meu modelo em 20 linhas ou menos, né? Então, aqui está uma regressão linear que recebe aquelas 5 colunas, né? Recebe o Ocean lá do cara e é capaz daquela base que eu só tenho likes, né? Só tenho X, eu consigo lá dizer o outro dessas pessoas é esse. Então, usando a primeira parte, né, a redução da dimensão e depois o modelo linear, eu consigo prever o O nesse caso, né, que foi o único que eu fiz, eu poderia fazer dos outros da mesma forma. Então, eu poderia entregar lá para a equipe de marketing, ó, pessoal, aqui são as pessoas que têm maior abertura para coisas novas. Vocês, dado esse contexto, dadas as escolas que tem na equipe, podemos fazer uma propaganda direcionada para esse perfil. Ou aqui tem uma pessoa com um O muito baixo. E eles não comentam nenhum paper, mas acho que uma outra solução, aqui também tem, né, não é tão interessante assim, mas eu teria qual é a contribuição de cada um dos componentes, né? Como eu diminuir a base, as colunas para 100 só, eu perco um pouco da interpretação, né? A coluna tal tem um poder de explicação outro, né? Tem componentes, então fica um pouco mais difícil de interpretar isso. Mas, enfim, o primeiro componente tem a maior importância, o segundo componente a segunda e assim por diante. Acho que o que fica mais interessante é o modelo laço, que é um modelo linear, mas ele tem uma penalização. Então, eu não vou ajustar o meu modelo em todas as colunas, porque isso é muito difícil, muito custoso, vai demorar muito. Então, eu posso pegar e ele vai ver, dado esses atributos, eu vou zerar alguns deles. Então, só alguns dessas 24 mil colunas, né, que eu preservei, assim como elas eram para mim, são relevantes, né? Talvez tenha lá cachorro, cachorrinho, cachorrão, o cara não fez pré-processamento, então tem várias colunas, eu só preciso de um delas, não preciso de todas elas. Ou talvez tenha o cachorro com letras maiúsculas, letras minúsculas, né? Então talvez, provavelmente, um só seja relevante para isso, né? Ou também coisas que são particulares, não tem só uma diferença de grafia, né? Então, dado isso, eu consigo ajustar esse modelo laço com todas as minhas colunas assim como elas vieram e também gerar a mesma base, né? Então, o senhor Luiz de Oliveira, que tem esse meio aqui, tem uma openness dessa, o Bruno Barros, a mesma coisa. Então, ali são os steps, né? Você declarar o modelo, ajustar ele, fazer uma predição, que é um passo extremamente importante, né? E aqui eu tenho as informações do eleitorado americano inteiro. E aqui, ao contrário do outro, eu consigo ver essa palavra aqui, esse line aqui, não me traz nenhuma relevância para o meu modelo. Então, eu poderia até excluir ele e fazer uma regressão linear tradicional, né? Já esse outro tópico aqui, ele tem uma relevância, né, que não é desprezível. Então, esse seria um exercíciozinho que seria bom você produzir Cambridge Analytica, né? Em menos de 20 linhas de código seria isso. Diante disso, né, tendo isso... Aí trazendo um pouco do resultado, né? Falando ali, já me falou, botou em linhas práticas, aquele volume de dados que eles tinham e eles tratando isso em velocidade, né, e retroalimentando. Eles tinham, e aí fazendo o gancho do início, personalidade. Aqui a Cambridge Analytica, ela não só tinha o nosso perfil psicográfico, ou seja, um reflexo da nossa personalidade,
como ela induzia a nossa personalidade, né? Porque ela sabia exatamente que tipo de post eu reagia e que tipo de post ela precisava me mandar para que eu reagisse àquilo, né? E levasse aquilo como uma informação. A levar eu, por exemplo, a decidir por qual candidato votar ou não votar. Então, o que eles tiveram de resultado? Eles tiveram mais de 500 milhões de usuários do Facebook impactados. Né? A gente considera aí as pessoas que responderam o questionário e as pessoas que tiveram os amigos dessas pessoas que responderam os questionários. As eleições nos Estados Unidos é diferente da nossa, né? O voto não tem mesmo peso, tem questões de condados, cada condado tem o seu peso, né? Então, o Trump foi eleito com 300 mil votos a menos. Por quê? Porque, primeiro, é uma empresa de marketing, ela fez um estudo de campo de onde ela precisava atuar. Né? Então, assim, eu tenho regiões, por exemplo, que já está perdida, não vale a pena medir esforços lá. Eu vou direcionar minha ferramenta, por quê? Porque o Facebook já me diz onde são essas pessoas, seja pelo endereço que ela colocou, né, uma pessoa de Porto Alegre, ou pelos check-ins que eu fiz dentro do Facebook. Né? Se a pessoa fez 3, 4 check-ins em Porto Alegre, a tendência é que ela seja de Porto Alegre. Então eu direcionava nessas pessoas. Então, 300 mil votos a menos, focando nos públicos altos que eles precisavam atingir. E a gente considera 500 milhões de usuários, né? É um poder muito grande. Né? Mais de 500 milhões de perfis psicográficos, mais de 500 personalidades onde eles manipulavam. Inclusive, pode ser que nós também esteja algum amigo que tenha respondido o questionário. Né? E tinha dados também de brasileiros, a Cambridge Analytica já tinha movimentações para dar nas eleições nas últimas do Brasil. Né? E a gente falou em Brexit e outras. Os reflexos, a Cambridge Analytica deixou de existir, obviamente quando veio a público, né? Ela não conseguiu sustentar o que ela fazia, porque não era legítimo, não era algo ético. Né? O que ela fazia de campanha de marketing, fazendo um estudo de marketing, aí até aí ok. Isso é o que todas as eleições, em todas as eleições acontece de um modo tradicional. Né? Então ele coloca, por exemplo, quando tem umas eleições, eleição no Brasil, sabe onde o candidato precisa estar, que cidade, que estado ele precisa estar para converter aquele voto. Né? Então até aí eles conseguiram fazer de modelo tradicional. O que eles fizeram foi, de diferente, processar dados online, e não só processar, a forma que eles coletaram esses dados para fazer o processamento e o pós-operação. Acredito que essa cena todo mundo tenha visto, né? O Zuckerberg no Senado sendo sabatinado, no Senado americano, né? Então ele teve que dar bastante explicações sobre como é que funcionava, né? Inclusive informações de como funcionava o Facebook. Né? Então eram algumas perguntas bem bobas, enfim, mas ele teve que ir lá se explicar. Né? E era o CEO do Facebook, né? Ele dizer o Zuckerberg, ele era o CEO da empresa que estava lá respondendo sobre uma falha na plataforma dele, onde ele deveria zelar pelos seus usuários, né? E aí acabou tendo que ir lá responder as perguntas do Senado. O Facebook acabou pagando uma multa de 500 mil libras, que é um valor irrisório, né? Irrisório perto do impacto deles. Eles tiveram algumas questões, eles perderam muito mais com imagem, com valor de mercado. Né? Então, assim, para quem até dava para ter trazido aqui, para quem tem curiosidade, a partir do momento que foi anunciada, mostrando daqueles analíticos, as ações do Facebook caíram. E ano passado, quando ele fez o pronunciamento do segundo trimestre, eu acho, o terceiro trimestre, que ele falou que desenvolveria uma plataforma orientada à privacidade em 5 anos, as ações deles voltaram a subir. Né? Então, por quê? Porque, de novo, a multa às vezes é o menor dos problemas. Para quem é de Analytics, a multa não foi o problema, porque ela deixou de existir. Né? Tem pessoas respondendo por isso. O Facebook, 500 mil, né? Não é nada. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, que a gente falou na Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, ela vai trabalhar em cima dos dados, né? Regulamentar o uso de dados. Ela pode ter uma multa que vai de 2%, de 2% a 50 milhões, por maior, mas quando fala em um Facebook, por exemplo, ou um grande banco, por exemplo, no cenário nosso, 50 milhões para eles pode não ser nada, né? Dentro de um valor aí de imagem que eles vão perder, né? Ou tem outras sanções como bloquear ou até fazer deletar e excluir a parte de dados. Mas aí foi um pouco dos reflexos falando um pouco do caso da Cambridge Analytica. E em relação ao do eu acho muito curioso que foi muito noticiado, né? Até dois lados da mesma moeda, jogando uma polêmicazinha também, né? Uma animada da noite, que a gente fala muito, né? Escândalo Cambridge Analytica. Pra mim é o escândalo do Facebook, né? Porque o grande cerne ali da questão, pra mim, foi liberar dados de pessoas que não responderam os questionários, né? Amigos ou amigos de amigos, né? Pra mim esse é o grande
grande ponto, né, dessa grande escândalo, né, que eu gostaria de pontuar. E tanto que quem foi depor ali foi o grande, né, que foi sabatinado, foi o Mark Zuckerberg, né, o CEO da Cambridge Analytica, a gente nem sabe quem é direito. A empresa acabou, mas explicações talvez mínimas, certo, que o Zuckerberg teve que dar no Senado americano. Então, é isso. Eu acho que fazendo gancho, né, porque trazendo esse ponto de vista do Jair, né, o Facebook ele tem a tutela dos nossos dados. Ele assumiu um compromisso com a gente de manter os nossos dados seguros, né, e ele falhou. Independente de alguém do outro lado como a Cambridge Analytica, O que ele falhou? entregar os dados, ele não poderia entregar os nossos dados. Os nossos sim, os nossos amigos. Depende. E quando tu respondeu o questionário, dentro do Facebook. Mas certeza que são documentos, não. Mas tu leu? Sim. Tu leu? Todos os termos Nesse momento é. É que assim, tem dois pontos. O que muda com a LGPD e com a GDPR agora? O aceitar, ele é insuficiente. Por quê? Porque quem está aceitando é o elo mais fraco. Não é um trabalho meu ler um termo de 2, 7, 20 páginas. Porque se chegar para um juiz julgar, quando a gente falar em uma sanção, o juiz vai pegar as 20 páginas e vai dizer, ó, eu também não li. Se eu não li, né, o usuário também não vai ler. Então, entender, talvez se eu ler, talvez não entenda. Né? Então, o meu trabalho como plataforma, seja o Facebook ou qualquer plataforma, um app, qualquer coisa que eu seja. Não vamos longe. A plataforma, no entanto, quando a gente cadastrou nossos dados lá, é a obrigação dela manter em sigilo essas informações em segurança e garantir que não vai ser utilizado, que ela não vai compartilhar ou vender esse dado. Vender nem pode ser algum. A GDPR, vender dados é um negócio que não existe mais. Ela não vai compartilhar ou transferir esse dado, desde que seja para a mesma finalidade que ela foi dada. No caso do Facebook, a gente deu nossos dados para que tenha uma rede social para que a gente se comunique com nossos amigos, enfim, poste fotos. E se tiver desproporcional aquele aceite ou aquele concordo que eu dei, quem a responsabilidade é da empresa, que coletou. Porque eu, como usuário, para mim agora a informação tem que estar clara. Que dado está coletando e por que está coletando. Voltando para o caso do Facebook, 50 milhões de pessoas. Vamos supor que há 50 milhões, 2 milhões foram os que responderam o questionário. Para eles não estava claro o que eles estavam fazendo. Porque, de novo, eles responderam o questionário para mostrar que super-heróis seriam. Que time, que... Não, mas esse questionário de autorização para ter acesso aos próprios likes das pessoas. Tá? De quem aceitou? Bom, eu penso que tem, tá? Não é legítimo se ele aceite os likes. Por que ele pediu aceite aos likes? O que dizia no termo? Para que ele usaria os likes? Não, mas ele simplesmente pediu. Se você aceita compartilhar os seus likes, se você aceitar, você aceitou. Compartilhar com quem? Com o Cambridge Analytica, que era o autor do quiz. Para Cambridge Analytica utilizar isso dentro de um processo eleitoral dos Estados Unidos? Enfim, se estava lá nos termos, aí está. Claro, é isso que muda agora. Se eu colocar um mas termo... o problema foi esse ou foi de ter compartilhado com os amigos? É que foi tudo. Na verdade, ele é um globo. Quando tem um processo de julgamento, enfim, alguma coisa, tu vai avaliar tudo. Quando a gente fala, por exemplo, se eu colocar um termo aqui, tu me dá os teus dados, eu vou vender o estacionamento ali de baixo, e tu concorda, e está bem claro, e tu concordar, e eu, quando estou te pedindo esse dado, como uma empresa, por exemplo, eu tenho que comprovar que isso é legítimo. Em que direito eu tenho de rentabilizar um dado teu? O dado hoje a gente fala em privacidade, na verdade é um direito institucional, proteção e tudo mais. Então agora, por mais que a pessoa aceite o termo, sou eu que vou ter que comprovar que aquilo é legítimo. Eu acho que na época não existia lei, né? Não existia. Poderia usar para qualquer fim o dado da pessoa que respondeu o questionário. Mas eu acho que a questão da lei de acessar os dados dos amigos dessa pessoa, isso sim é legítimo. Porque essa pessoa não autorizou. Até agora não tem lei disso. Desculpa. Os Estados Unidos não tem lei ainda. Tem CCPA, ela entrou agora. Né? O que acontece no caso do Facebook, por exemplo? Não importa onde ela está sediada, ela utilizava dados de cidadãos europeus também. E aí, quando tu usa dados de cidadãos europeus, eu estou falando em GDPR. Mas também é posterior ao escândalo. Ela é inter-escândalo, né? Porque ela foi sancionada em 2016. Então, assim, quando o Cambridge Analytica teve que dar respostas ao Wix. Isso, mas ela estava no hiatus ali. Quando a Cambridge Analytica foi dar explicações, ela deu explicações para o NICO, que é o que vai ser a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido. Então, eles tiveram que dar explicações.
Porque por mais que a pessoa tivesse dado um aceite, mesmo a pessoa que respondeu um questionário, qual era a finalidade do questionário? Eu responder um questionário para saber que super-herói eu seria, na vida real. Né? E não a finalidade era ver qual era o meu perfil psicográfico para ver qual candidato era mais propenso a votar. Né? Faz sentido? Faz algum, mas não faz todo sentido. Se está no termo de aceite, que eu estou disposto a compartilhar os dados, seja qualquer que seja uma finalidade, e eu dou aceite, não há problema. A diferença é que tu tem que especificar exatamente para aquilo que está na fornecendo dos dados. Isso não estava especificado, não estava escrito lá no aceite que ia ser compartilhado com a Cambridge Analytica. Mas isso não foi o questionamento que foi levantado para o Facebook. O questionamento foi com relação aos amigos. A questão toda é que tem uma segunda camada aí da justificativa que o Marco deu lá, né? Porque também isso foi antes da lei, né? A discussão não tinha toda essa regulamentação, mas o que acontece? O pessoal de Cambridge, eles pediram uma autorização especial de API do Facebook para a pesquisa acadêmica. E aí tinha acessos adicionais, amigos, né? Que a API do Facebook no IP já era bastante aberta, mas não permitia tanta coisa. Eles pediram uma autorização especial, uma coleta especial de dados específicos para a pesquisa acadêmica, que, quando você publicar, você anonimiza tudo, você não compartilha. E aí tinha essa empresa lá que eles criaram. Essa empresa acadêmica que era ligada a Cambridge, a partir desse dataset que eles efetivamente lançaram a pesquisa acadêmica, eles usaram isso aqui internamente. Aí eles romperam o contrato com o Facebook. Sim, sim. O Facebook, eles dizem que isso é vítima de alguma coisa, mas nesse caso eles não tem errado. Tanto que isso foi em 2013, eu acho que ele foi em 2014, em 2015 o Facebook pediu a besteira e fez e trampou tudo. A API do Facebook em 2015 morreu tudo e aí eu acho que eles podem abusar o Facebook mesmo porque eles ficaram quietos. Ele sabia que tinham feito esse vídeo de dataset e esperou estourar. Né? E, mais ainda, aí, a questão da eleição talvez, ele sabia que direto ou indiretamente isso estava sendo usado para influenciar a campanha eleitoral e deixou quieto porque o Trump, pessoalmente, foi o maior cliente do Facebook em 2016 e está sendo agora de novo. Então, o Perana falou mais alto. Então, acho que é aí que entra a questão. Eles não tinham lei de proteção de dados, mas foi concedida para quem, geralmente, no caso, para a instituição lá, uma autorização especial para pesquisa acadêmica, ela usou o protocolo. Que é dado, você gera, a partir que você gerou, você pode jogar para o seu cara. Ótimo, volta aí. Não foi só uma coleta de dados. Eles usam o motion, o Big por trás, eles estão fazendo uma aplicação de conhecimento que você coleta. Isso, por exemplo, no Brasil, se o psicólogo vai aplicar um instrumento, ele vai ter que ter um termo consentido ali, tudo tem que estar extremamente claro que a pessoa está sendo avaliada com base nos dados fornecidos. E para que isso? Principalmente dentro de pesquisa. Se usa, por exemplo, os dados dessa maneira para uma pesquisa acadêmica, tu não vai poder publicar elas porque vai ter que ser considerado falha ética na coleta de dados. Então é também uma camada de controvérsia. Eu acho interessante isso aí, porque se tu for fazer, olha, eu autorizo usar meus likes, mas eu não sei o que vai fazer com os likes. Vai usar para matar gente, aí eu não vou querer dar meus likes, entendeu? Porque eu posso criar uma revolta no país da África lá e fazer eles se matarem, apagar os aços uns dos outros, e eu não vou. Mas eu só autorizei, tu vai ver meus likes, eu não sabia que ia usar um estudo para projetar comportamento e inferir isso aí no povo que está passando fome e matar os outros. Só para fazer um gancho, está fazendo um gancho com o que o colega colocou antes ali, a finalidade agora é específica. Né? Então eu vou usar o teu dado para criar um perfil psicográfico, vou manter esse dado de segurança, né? E tudo mais. A minha pergunta vai ser até o quão específico ela tem que ser. Né? Porque sempre quando trata de meio de legislação, enfim, sempre tem alguma coisa que bota os terminhos ali, as doutrinas, enfim, tentando fazer algum tipo de contorno. Então, até que ponto que a gente tem que detalhar o que a gente vai estar fazendo com os dados, especificamente? Qual que é o limiar ali do, beleza, eu falei que eu vou usar para fim de pesquisa, eu tenho que dizer para qual pesquisa, qual a finalidade específica daquela pesquisa, até que ponto que a gente tem que ir. Deixa eu aproveitar a sua correção das perguntas que eu lembro. Na verdade, eles vão fazer um teste psicográfico direto. Eles veriam o teu perfil psicográfico a partir dos seus likes. Então, aí vem a pergunta exatamente,
até onde eu tenho que ser claro com o que eu vou usar. Se eu vou montar um modelo baseado em machine learning, eu tenho que dizer qual é o motivo daquele modelo, para que ele vai servir. Isso tem que estar descrito no aceite. Você nem sabe. Trazendo as palavras da lei, tá? Finalidade específica. Então, se eu vou usar. Professor, quando tu coloca teu CPF para nota fiscal, ele é só para nota fiscal. Quando tu vai no caixa e coloca teu CPF na nota, sim, CPF é para nota. Se ele pegar seu CPF para mandar para um banco para ele te oferecer um cartão de crédito, ou um limite de empréstimo, enfim, já é uma finalidade desviada. E aí, trazendo o gancho, se eu colocar, você consente o uso dos seus dados, e ele já não diz quais dados, diz dados, para uso para fins de pesquisa, de fim de pesquisa. Essa pesquisa é para saber se vão matar gente, por exemplo, aí eu não quero. Essa pesquisa é para ver qual é o meu perfil, enfim, de consumo de internet, porque vai me propiciar a utilizar menos banda da minha internet. Aí tu já começa a delimitar a finalidade. Então a finalidade, por exemplo, da lei é a finalidade específica. Uma finalidade geral ou uma finalidade, não fugiu a palavra agora, finalidade genérica, a autoridade, o Ministério Público, se é uma autoridade não tiver imposta ainda, ela pode considerar o teu consentimento nulo. E isso que não tem consentimento, tu está completamente desconforme com a lei. Entendeu? Eu te explico mais uma discussão. Vamos avançar? Depois podemos fazer mais polêmica, pessoal. A ideia quando a gente montou o tal, que era realmente botar um pouco os dois lados da mesma moeda. Esse cara aqui foi o que o Gêmeo comentou, do cabelo rosa. Ele era o cientista de dados da Cambridge Analytica, né? E ele disse: eu criei a máquina de guerra psicológica do Steve Tema, né? Que era um dos patrocinadores do projeto e era afiliado a partidos dos Estados Unidos, né? Que eu gosto de trazer para a gente pensar. Esse cara é um dos principais relatores, né? Ele assumiu o fim que ele fez, ele descobriu lá, como o Gêmeo falou, que ele tinha ultrapassado alguns limites, tinha causado alguns danos irreparáveis em democracias ao redor do mundo, e ele foi lá e começou a delatar o projeto. Né? Lá atrás era o sonho dele, a ideia foi dele. Né? E aí depois ele descobriu que, na verdade, ele tinha feito algo maior do que ele imaginava. Foi a provocação, né, para nós trabalhando com dados, algoritmos, enfim, machine learning. Né? Eu não quero ser esse cara de amanhã, não quero ser esse cara de 5 daqui a 10 anos, né? De dormir e não conseguir dormir porque fez uma consciência. Então, por isso que a gente fala em questões de limite, né? Processar e pensar o que eu estou fazendo no algoritmo. Qual é isso que eu vou criar alguém, discriminar alguém, né? Cara, talvez eu vou indo para um caminho meio obscuro. Vou só um pouco da educação. Aí acho que a gente vai só falar um pouco para finalizar o que esse case, né, nos trouxe de aprendizado. Em termos de tecnologia em geral, né, a gente vê, enfim, tem aqui algumas provocações, né, que quanto aos fundos de investimento, né, tem investido em empresas AI, startups AI, e aqui papers também que são publicados com essa tecnologia ou com essa categoria, a gente vê uma crescente. Tinha outras métricas ali que eu vi nessa fonte que era pessoas que entravam em cursos relacionados ao machine learning e AI e vários outros departamentos criando, né, esse currículo para suprir essas necessidades. Então vem uma crescente, vem muito na onda do open source, como eu trouxe aqui o Python, hoje está muito fácil, está muito tranquilo de qualquer pessoa reproduzir Cambridge Analytica, treinar um modelo em geral ou em outras coisas, né, com esse conhecimento dessas tecnologias abertas. E plataformas de ensino também se mostraram cada vez maiores, né, assim, os MOOCs, seja plataformas de ensino em geral, grupos superiores se transformando, e startups estão também surfando essa onda, né, algumas pegando brechas, talvez duvidosas, outras com fins mais legais, né, que estão vendo essa validação, né, então eu consigo fazer essas coisas, consigo fazer coisas muito complexas, robustas, para um certo lado, talvez eu consiga fazer coisas robustas, complexas para outros lados também, né. Isso validou, de certa forma, esse tipo de coisa, de outras tecnologias open source também. E aí, de um lado, falando um pouco do lado da moeda da privacidade, né, é justamente o ponto. A gente precisa falar em limites. Né? Até onde eu estou indo tratando esse dado? Por que eu estou fazendo isso? É para um fim legítimo? Né? Pela questão que a gente falou da limite, o Jair botou um exemplo interessante, né? A gente tem aí casos de machine learning, processando dados, enfim, de software salvando vidas. Né? O exemplo do robô Laura, para quem não conhece, né? Foi
Tem um pai que perdeu uma filha por infecção generalizada no hospital e ele criou um algoritmo para prever uma infecção generalizada em não sei quantas horas de antecedência para salvar outras vidas. Né? E nos Estados Unidos foi aprovado um que é parecido, só que ele é para parada cardíaca. Né? Uma base legada de vários pacientes que morreram de parada cardíaca, ele consegue prever em 6 horas que aquele paciente vai ter uma parada cardíaca. Tempo suficiente para o médico atuar e salvar vidas. Né? Então, o ponto é, né, a gente precisa falar no limite o que eu estou fazendo com o dado e por quê. Né? Qual é o propósito que eu quero alcançar com esse dado. Né? Quando a gente fala de novo, o smartphone que a gente está o tempo todo conectado, a gente carrega o smartphone para cima e para baixo. Né? Computador no trabalho o tempo todo conectado, a gente vai falar internet das coisas, a gente já está falando, mas vai potencializar isso. Né? Então, quando a gente fala aí, já tem casos de assistentes residenciais e tudo mais, ouvindo, né? A Alexa já é testemunha de um crime nos Estados Unidos. Ela presenciou um assassinato e ela é testemunha mesmo. Pediram as informações e a Amazon passou. Né? Isso aí da Alexa. Mas enfim, nesse caso, foi interessante. Né? E aí, só para a gente finalizar, né? A gente pode falar junto aí, o que a gente quer trazer é que a tecnologia nunca foi o problema. O problema não é a tecnologia, né? O problema é o que foi, no caso, né? A falta de ética e responsabilidade na utilização desses dados. Então, de novo, pelos exemplos que a gente deu, a tecnologia está salvando vidas e ela vai continuar salvando, né? E aí... Vou fazer uma pergunta polêmica agora. Bora. A Rita de Kaiser, que é a executiva, a Rita de Kaiser, que é a executiva da Cambridge Analytica, ela falou que a Cambridge Analytica, antes de realmente terminar, ela atuou no Brasil, focando nas eleições de 2018. Vocês acham que teve uma atuação da Cambridge Analytica no Brasil nessas eleições? Nessa época? Eu confesso que eu não tenho informações se teve ou não teve. O que a gente teve no Brasil, por exemplo, nas últimas foi bunker de fake news, por exemplo. Né? Pode ter tido, pode ter outras. Né? Pode ser porque o produto deles era voltado para isso. Na medida que ele deixou de existir, cara, tem gente que vai fazer o trabalho sujo. Né? Então, assim, daqui a pouco tinha outra lá. Tinha um outro braço, né, que é o algoritmo andando. Então, assim, a gente vai vir para a base do achismo. Né? Não tem nem como a gente fazer um chute se teve ou não teve. Mas cada um usa as armas que tem. A gente fala bastante de processos eleitorais. E nem todas são legítimas. Mas, não sei. Acho que Não sei, que coisa seria isso aqui. Mas o Brasil era um dos, né? Inclusive aparece na privacidade hackeada. Que era enfim, por toda a situação. Ela falou nos documentos recentes, agora falando especificamente sobre o caso do Brasil. Umas coisas de atuações de pesquisa da Cambridge Analytica no Brasil. Confesso que eu não vi. Mas assim, botar minha mão no fogo que não. Luciana. Não falei de quem, falei um pouco, cara. Mas aqui é possível, né? De novo, não precisa ser uma Cambridge Analytica. Né? Pega 2, 3 caras que começam a pensar, olha para aquilo de informação que ele posta hoje, né? E consegue. A API do Facebook está fechada. Né? Mas daqui a pouco o cara descobriu uma vulnerabilidade e o TikTok subiu agora. Tá novo, né? Mas enfim, a galera fica sempre procurando brechas, né? Para achar uma pessoa que trabalhar. O pessoal fala que o erro da Cambridge Analytica foi querer aparecer demais, porque as outras estão quietinhas, ninguém sabe quem é. Pode ser que coisas, né? Não é muito forte. escalou, né? Vamos escalar. Manda os caras, fica quietinho, tô quietinho, credo. Mas eu acho que é isso aí, né? Então, assim, acho que só para fechar, de novo, tecnologia, cara, vai continuar. Todos nós estamos aqui durante movidos pela tecnologia, né? A questão é só que a responsabilidade ética que a gente emprega esses algoritmos e dados. Precisa fechar uma coisa? A gente, só trazendo aqui para quem quiser, a gente está desenvolvendo lá uma empresa de marketing para processos eleitorais, se quiser trabalhar com a gente. Quem que vai lá? Não, brincadeira, a gente tem vaga para todo mundo, para ganhar primeiro. a gente vai mandar um questionário para vocês responder agora no final. Quem quiser se juntar com a gente lá, mas tem vaga para dev, teste, cientista de dados, eu não sei se tem lá, mas quem quiser junte-se a nós lá, tem bastante vaga, o pessoal pede desesperado para a gente trazer as vagas aqui. É difícil achar gente. E acho que é uns contatos. Né? Então, Intervalo também na Corol, a gente trouxe umas canetas também, se quiserem levar, e adesivos também, tem de código, tem de não código também. Muito bom. sobrou dúvida? Mais Venha no saquinho. mais dúvidas. Eu queria fazer uma adendo, na verdade, porque eu acho que, para quem gostou, acho que todo mundo aqui se interessou,
Tem um vídeo no YouTube do Alexander Hicks, que eu conheci da Analytica, esse vídeo é de 2016, ainda bem antes de tudo, quando a Cambridge estava se mostrando como empresa, e ele estava trabalhando com o Ted Cruz ainda nas primárias republicanas, né, antes da Trump ser escolhido. Ele trabalhou, na verdade, com outro pré-candidato antes do Trump. E esse vídeo mostra de maneira bem interessante como é que foi o processo deles, principalmente a partir do depois que eles pegaram a parte como é que eles montaram o modelo analítico para montar a segmentação. E nesse vídeo ele mostra melhor como é que eles fazem a partir disso a segmentação de marketing em si. Somente a geração de dashboards, como é que a questão geográfica é importante. É bem interessante, eu vou linkar para você no e-mail que a gente vai mandar para esse material, eu vou linkar esse vídeo, é bem interessante. Isso, recomendo também o filme do ano passado, Brexit, Uncivil War, que é da BBC com a HBO. É um filme fechado, né? Mas quem tem HBO consegue ver, quem tem internet consegue dar um Popcorn Time, tá aí. Vale muito a pena porque explora o processo do Brexit, né, em 2016 também, um pouco antes do processo da eleição americana, e fala indiretamente da Cambridge Analytica, porque lá o processo do Brexit em si não usou a Cambridge Analytica, usou uma outra equipe, por isso que é interessante, a Cambridge Analytica morreu, mas a ideia não morreu, né? O sonho de ferrar as pessoas nunca morre. Então, tem outras empresas, outras pessoas envolvidas nesse tipo de atividade, então é bem interessante mostrar como é que isso se processou para construir todo o processo desse tipo, enfim, só se concluiu agora. E por fim, só um dado por essa semana, só no passado, não foi ano de eleição dos Estados Unidos, o Trump, né, gastou 28 milhões de dólares só no Facebook, e fez 283 mil anúncios no Facebook ao longo do ano, sendo que cada anúncio desse atingiu uma média de menos de 1.000 pessoas. Aí, se você olhar, falar com um cara de marketing sobre isso, de menos de 1.000 pessoas tem anúncio porcaria, eu vou contar anúncio extremamente segmentado. Então, o dataset ainda está com alguém. Ainda está com alguém esse dataset aí. Legal. Gostei, pessoal. Obrigado. Obrigado.